Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa aula de matemática. Aqui é o professor Alan Delavine. Eu espero que estejam todos bem, tá certo? A gente vai dar continuidade, gente, hoje. E ao final da nossa aula, vou estar fazendo uma correção aí de algumas atividades do livro, tá certo? Então vocês vão poder estar acompanhando essa aula junto ao material didático de vocês. Bom? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre números decimais. Vamos entender aí onde a gente pode estar encontrando esses números decimais no nosso cotidiano. A gente vai estar fazendo algumas representações. Vamos entender aí a estrutura desses números decimais, fazendo aí transformações de números decimais para frações e vice-versa, tá bom? Então, acompanha a aula aí e bons estudos para vocês. A gente primeiro vai trabalhar aí o conceito desses números decimais, tá certo? Então, são números racionais. A gente viu aí que os números são divididos aí por conjuntos. Então, os números decimais são números racionais, não inteiros, expressos por vírgulas e que possuem casas decimais. Aí eu coloquei alguns exemplos para a gente estar entendendo melhor aí esse conceito de números decimais. Eu tenho aí como exemplo 2,25. Eu tenho 23,9,09, 1,25, 14,7, 11,23. Então a gente pode perceber aí nesses números, em todos esses valores, que nós temos a parte do inteiro e temos aí a nossa parte decimal, tá bom? Então, vamos ver aí algumas representações desses números no nosso cotidiano. Aí a gente tem aí a balança de peso e a balança que nós medimos aí o peso, né, dos alimentos. Nós nos pesamos aí também em outro tipo de balança, claro. Temos as faturas de cartão de crédito. Temos várias representações aí na fatura de cartão de crédito dos números decimais. Temos os contadores aí, ó. Isso aqui é um medidor de energia, aquele contadorzinho que fica na nossa casa medindo aí a energia. Então temos aí, esse é um contador digital, lembrando. Temos aí a representação dos quilowatts, né, que nós utilizamos de uma forma decimal. Eu coloquei uma fita métrica porque a gente trabalha em unidade de medida, então temos aí algumas representações. Por exemplo, pegando essa fita e medindo o tecido, podemos obter um resultado de número decimal. Tá bom, pessoal? Então, a gente consegue identificar esses números no nosso cotidiano aí em várias coisas. A parte estrutural desse número, a gente vai entender um pouquinho melhor agora. Temos aí um valor de 1.234,567. Então vamos entender um pouquinho a parte estrutural desse número aí decimal. Então nós temos o 7, vamos fazer essa leitura aí de trás para frente, né? Da direita para a esquerda. Então temos aí o 7 representando os milésimos, o 6 representando os centésimos e o 5 representando os décimos, tá bom? Então, pós a vírgula, temos aí, ó, as unidades, dezena e centenas. Unidades de milhar. E aí, possivelmente, vamos encontrar números com dezena de milhar, centena de milhar. Então, esses números decimais são expressos aí de várias formas, tá bom? Temos aí a vírgula e o ponto separando, que é o separador aí do milhar, que a gente viu aí na nossa aula sobre classes e ordens. Temos aí as ordens das unidades simples e temos aí unidade de milhar, ok? Então, podemos perceber aí que os números decimais são representados por vírgulas. Temos aí as casas decimais, décimos, centésimos, milésimos, unidades simples, tá? Dezena, centena, unidade de milhar, que já é classe de milhar. Para a gente estar entendendo melhor como se lê esse número, eu coloquei alguns exemplos aí para vocês. Então vamos aí, acompanha aí. Leitura de números decimais. Então temos aí 0,1. Como é que a gente lê esse número? 1 décimo. 0,4. Eu tenho 4 décimos. 1 centésimo é representado por 0,01. 0,35, então eu vou ter aí 35 centésimos.
0,125, eu tenho 125 milésimos. 1,50, logo eu vou ter aí, ó, 1 inteiro e 50 centésimos. 2,1, logo eu vou ter 2 inteiros e 1 décimo. 4,8, 4 inteiros e 8 centésimos. Então aí a gente consegue fazer essa leitura a partir do momento que a gente entende essa parte estrutural aí, que a gente consegue identificar os décimos, os milésimos, quais são os inteiros, não é? A gente consegue fazer essa leitura decimal mais fácil. Temos aí, gente, algumas representações, tá bom? Temos aí os números sendo representados de forma fracionária e temos aí a forma decimal. E aí o que é que se tem em comum? Logo a gente vai ter aí, ó, uma divisão da parte fracionária que vai resultar no nosso número decimal. Esses números decimais, todos esses resultados aí dessa divisão dessas frações, nós chamamos de razão. A razão é nada mais, nada menos que o resultado da divisão entre dois números. Então, a partir do momento que eu divido 5 por 10, como temos aí nesse exemplo da letra A, 5 décimos, eu vou estar dividindo, eu vou ter a razão de 5 décimos. Então, a razão de 5 décimos logo vai ser 0,5. Então, pessoal, uma dica aí, que até coloquei esse esquema para vocês entenderem melhor, que é o seguinte: nessas divisões, por 10, por 100, por 1000, por 10.000, que a gente chama de frações decimais, nós vamos estar só movimentando essa vírgula. Então, reparem aí que na divisão de 5 décimos, eu puxei essa vírgula aí uma casa para a esquerda, onde, como eu falei já anteriormente para vocês, todo número ele possui vírgula, sendo que, em alguns casos, esse número a vírgula ela não aparece. Então, aqui eu tenho 5 décimos. Logo, vou estar voltando aí, ó, no 5, uma casa decimal e colocando aí a minha vírgula. Então, fica 0,5. Reparem na letra B que eu tenho 8 centésimos. Então, 8 sobre 100. Logo, eu vou estar voltando essa vírgula aí duas casas decimais, pois o 100 ele é composto por 2 zeros. Na letra C, eu tenho 23 centésimos. 23 sobre 100. Logo, 100 ele tem 2 zeros. Então, eu vou estar voltando aí essa vírgula, movimentando ela para a esquerda, duas casas decimais. Então, eu vou obter como resultado 0,23. Na letra D, eu tenho 6 milésimos. Logo, eu vou ter 3 zeros. Então, eu vou estar voltando aí, movimentando, né, essa vírgula, 3 casas decimais. Logo, eu vou obter como resultado 0,006. Então, percebam que a gente não vai estar fazendo nenhuma divisão, nenhum cálculo, não. Só vamos estar observando esse denominador, se é 10, se é 100, se é 1000, tá? E aí, a gente vai estar movimentando essa vírgula, correndo aí algumas casas decimais para a esquerda, dependendo da quantidade de zero desse denominador. Então, gente, fica aí essa dica, tá certo? Como a gente pode transformar aí essas frações decimais em números decimais, em representações decimais, ok? E aí vamos praticar um pouquinho, pessoal. Temos aí, ó, algumas frações decimais, para a gente entender melhor um pouquinho. Agora eu vou pedir que vocês pausem o vídeo, tá certo? Pausem aí os vídeos, resolvam essas questões aí e depois retomem para que a gente faça essa correção, tá bom? Então aí diz aí, ó, definição e transformação de fração decimal em um número decimal. Então eu vou pedir que vocês transformem essas frações decimais em números decimais, como a gente viu anteriormente naquele exemplo, tá bom? Então pausem o vídeo aí e aí depois retomem para a gente estar fazendo a correção. Bom, pessoal, vamos para a correção. Temos aí, ó, solução dessa questão aí anterior, dessas questões, né, anteriores aí.
que eu coloquei para vocês. Temos aí, ó, letra A, 7 sobre 10. Letra B, 7 sobre 100. Desculpa, 3 sobre 100, ou 3 centésimos. 27 sobre 1000. 15.238 sobre 10.000. 2.856 sobre 1.000 e 14 sobre 10.000. Então aí a gente fez aí, ó, as divisões, a razão. Então vocês vão escutar muito esse termo razão. Então é bom que a gente até se acostume a estar escutando e entendendo o que significa, para que mais na frente a gente consiga assimilar quando se fala sobre razão, proporção, tá bom? Vocês vão escutar bastante isso. Então aí, ó, temos aí 7 décimos, 7 sobre 10 na letra A. E aí eu voltei aí uma casinha decimal, pois esse denominador aí só possui um zero. Então temos como resultado aí 0,7. Na letra B eu tenho 3 sobre 100. Logo eu vou estar voltando aí duas casas decimais, pois o 100 possui dois zeros. Então, 0,03. Na letra C, eu tenho aí 27 sobre 1000. Logo, eu vou estar voltando três casas decimais. Perfeito, gente. Três casinhas decimais. Voltar movimentando aí essa vírgula para a esquerda. Então, eu vou ter como resultado 0,027. Na letra D, eu tenho 15.238 sobre 10.000. Logo eu vou estar movimentando aí, ó, 4 casas decimais, pois o denominador tem 4 zeros. Então, voltando aí 4 casas decimais, eu vou obter 15,2338. Perfeito, olha aí. Na letra E, temos aí, ó, 2.856 sobre 1000. Logo, vou obter como resultado 2,856, pois o denominador possuía 3 zeros. Então, eu vou estar movimentando essa vírgula 3 casas decimais para a esquerda. Na letra F, 14 sobre 10.000. 10.000. Então, eu vou estar movimentando aí, ó, 4 casas decimais para a esquerda. Logo, eu vou obter como resultado, razão aí dessa fração, 0,0014. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês podem retomar o vídeo. Como eu sempre falo, né? Pesquisem outros materiais, tem um livro didático para vocês estarem pesquisando também, tirando as dúvidas, tá? Qualquer coisa pode colocar aí nos comentários, tá? Que posteriormente a gente vai estar tirando essas dúvidas. Espero que vocês tenham entendido. A gente vai estar fazendo a correção de algumas páginas do livro, tá bom? Então acompanha aí e bons estudos. Agora a gente vai fazer a correção aqui de algumas atividades que estavam pendentes, tá certo? Vocês vão poder estar acompanhando aí nossa correção junto ao material didático de vocês. Então, abram aí o livro, ó, na página 6 e a gente vai iniciar aí fazendo essa correção aí. Então, ó, temos aí no primeiro quesito, escreva uma fração para representar a parte colorida de cada figura. Olha aí, a gente estudou aí no nosso assunto de fração que o numerador indica a parte e nosso denominador vai indicar aí o todo dessa fração. Perfeito, gente. Então, temos aí na letra A uma representação de 3 quartos. Logo, 3 vai ser as partes pintadas e 4 será o total aí de partes dessa figura. Na letra B, nós vamos ter 5 oitavos. Logo, teremos 5 partes aí pintadas e 8 partes ao todo. Letra C, nós temos aí 2 quintos. Essa fração representa aí o numerador, representa aí as partes pintadas e o nosso denominador, o 5, representa o todo nessa fração. Letra D, temos aí 1 sexto. Logo, 1, que é o nosso numerador, representa a parte pintada e o nosso denominador, 6, representa aí o todo nessa fração. Ok, pessoal, vamos aí para o segundo quesito. Tem aí, circule apenas as frações
decimais. Olha aí, a gente viu agora há pouco, a gente falou de números decimais, nós vimos aí algumas representações de frações decimais, cujo denominador é potências de base 10, né? Como a gente falou anteriormente. Então aí temos aí denominadores por 10, por 100, 1000, 10.000. Então tudo isso, todos são frações decimais. Então todos os numeradores que tem 10, 100, 1000 são frações decimais. Então temos aí, ó, 7 décimos. Então temos que estar circulando aí, pois é uma fração decimal. Temos aí, ó, 19 décimos. Então, fração decimal. 8 nonos. Logo, essa fração não é uma fração decimal. Temos 42 sobre 31 avos. Aí não é uma fração decimal também. Então, não vamos estar circulando. Embaixo aí nós temos 3 sobre 1000, ou 3 milésimos. Então, vamos estar circulando, pois representa aí uma fração decimal. Temos aí 67 sobre 500, não é uma fração decimal. 1 sobre 20 não é também uma fração decimal. E por último, 13 sobre 100, ou 13 centésimos, aí como representação dessa fração decimal. Então aí, dessas frações, nós temos 4 que representam frações decimais, tá certo? Vamos aí seguir nesse quesito. Vamos ampliar aqui para a gente estar entendendo melhor. Aí temos aí, ó, resolva as questões. No Brasil, em 2013, cerca de 4 em cada 5 telefones celulares habilitados possuíam planos pré-pagos. Neste ano, que fração dos celulares habilitados eram pré-pagos? Então, temos aí algumas informações, o ano, que para nós não vai servir. Temos aí cerca de 4 em cada 5. Olha aí a representação fracionária, a fração que nós estávamos procurando. Então, logo, nosso resultado vai ser 4/5, que representa aí 4 em cada 5 telefones, tá bom? Seguindo na letra B, nós temos aí, ó, a Copa Libertadores da América é considerada um dos principais torneios entre clubes realizados na América. Em 2014, tinha sido realizadas 55 edições dessa competição, na qual 23 títulos foram conquistados por equipes argentinas e 17 por equipes brasileiras. Que fração representa a quantidade de títulos dessa Copa conquistado por equipes? Por equipes argentinas primeiro. Então, ó, a gente viu aí que as equipes argentinas conquistaram 23 títulos. E ao total, nós temos aí, ó, 55 edições. Logo, vamos estar escrevendo 23 sobre 55. É a quantidade de vezes. É a fração que representa aí os títulos conquistados pela Argentina. Logo, as equipes brasileiras vão estar representadas aí pela fração 17 sobre 55, pois as equipes brasileiras conquistaram aí 17 das 55 edições dessas competições. Tá bom, pessoal? Quarto quesito. Lembrando, temos aí a página 7, tá bom? Para vocês acompanharem. Em um laboratório de informática, 2/3 dos 24 computadores tem microfones. Quantos computadores desses laboratórios têm microfone? Para resolver essa questão, representamos os 24 computadores em 3 grupos com a mesma quantidade de computadores, pois 3 é o denominador da fração. Logo aí a gente pode entender que vamos estar dividindo essa quantidade. Então vamos estar dividindo aí, ó, como está nessa representação aí gráfica aqui, né? Nós temos 1/3, então os 24 dividido por 3. Então cada partezinha dessa, cada
cada representação dessa aqui, nós temos 1/3. O que foi que a gente fez aí? Pegou os 24 computadores e dividiu em 3 partes. Cada parte dessa representa 1/3. Então, ó, como cada grupo contém 8 computadores, teremos 1/3 dos 24 correspondente a 8. Dessa forma, 2/3 dos computadores correspondem a 2 grupos, ou seja, 16 computadores. Aí temos aí, ó, 2 vezes 8 igual a 16. Agora calcule quantos computadores tem fone de ouvido, sabendo que 5/6 dos computadores do laboratório de informática tem fone de ouvido. Então, a gente viu que são 24 computadores. Logo, a gente vai estar dividindo esses 24 por 6, que aí a gente vai ter o resultado de 1/6. Então, 24 dividido por 6, logo vamos obter o resultado de 4. Então, 4 representa 1/6 desses computadores. E a gente vai estar querendo saber quanto é 5/6. Logo, vou estar multiplicando aí esse 4 por 5, pois eu quero descobrir aí quanto é 5/6. Se 1/6 vale 4 computadores, é igual a 4 computadores, logo 5/6 vai ser igual a 20, pois 5 vezes 4 é 20, tá bom? Então, ó, seguindo, nós vamos ter aí, ó, o quinto quesito. E nesse quinto quesito está pedindo para a gente calcular aí 1/3, na letra A, 1/3 de 6 horas. A gente viu na questão anterior que a gente pegou o total, dividiu pelo numerador e dividiu pelo denominador e multiplicou pelo numerador. Bem simples, pessoal. Então, a gente vai estar fazendo esse mesmo procedimento nessas frações aqui, tá bom? Para calcular aí cada representação dessa. Então, letra A, temos 1/3 de 6 horas. Então, é uma terceira parte aí dessas 6 horas. Então, é só eu pegar essas horas, dividir por 3, e aí eu vou saber quanto é 1/3. Logo, aí temos como resultado, ó, 6 dividido por 3 é igual a 2. Logo, 1/3 vai ser 2 horas. Na letra B, nós temos 2/5 de 10 metros. Olha aí. Logo, eu vou estar dividindo pelo denominador e multiplicando pelo numerador. Simples assim. Lembra dessa regrinha? Divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. Então, dividindo aí 10 por 5, eu vou obter o resultado de 2. Só que 2 é referente a 1/5. Então, eu quero saber quanto é 2/5. Logo, eu vou estar multiplicando 2 vezes 2, que vai ser igual a 4. Logo, eu vou ter como 2/5 de 10 metros, 4 metros. Certo? Na letra C, nós temos 5/8 de 16 quilos. Mesma coisa, ó. Divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. Então, dividindo 16 por 8, eu vou ter como resultado 2. Sendo que 2 representa 1/8. Logo, eu vou estar multiplicando esse 2 por 5, pois eu quero saber quanto é 5/8 desses 16 quilos. Multiplicando por 5, eu vou ter 10 quilos. Logo, 5/8 de 16 quilos é 10 quilos. Na letra D, nós temos aí 3/4 de 2 litros. Então, quanto é 3/4 de 2 litros? Dividimos pelo denominador, multiplicaremos pelo numerador. Então, dividindo aí 2 por 4, logo vamos obter aí 0,5. Olha aí uma representação de números decimais aí. Multiplicando por 3, então 3 vezes 0,5, nós vamos obter aí 1,5. Então, 3/4 de 2 litros é 1,5 litros. Ok, pessoal? Seguindo,
vamos ter aí no sexto quesito. Ó. Em certa cidade, uma pesquisa foi realizada para verificar quais meios de transporte mais utilizados pelos alunos para ir à escola. Dos 300 alunos pesquisados, um quarto utilizava ônibus, 1/12 veículos de transporte escolar e 1/6 bicicleta, e o restante vai a pé para a escola. Então, na letra A, a pergunta é o seguinte: dos alunos pesquisados, quais vão à escola de ônibus? Quantos vão à escola de ônibus? Então, logo temos aí, ó, um quarto utiliza ônibus. Então, o total de estudantes foi 300 que foram feitas essa pesquisa. Então, logo um quarto de 300, lembrando aí, ó, pega esse 300, divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. Então, 300 dividido por 4, logo vai dar 75. Logo vai ser 75 alunos, pois se a gente multiplicar o resultado de 300 dividido por 4 por 1, é o próprio 75. Então, um quarto desses 300 alunos que vão de ônibus é 75 alunos. Um veículo de transporte escolar. Então, vimos aí, ó, que 1/12 desses estudantes, eles vão de transporte escolar. Sendo que são 300 estudantes, só lembrando, vamos estar dividindo aí 300 por 12. Realizando essa divisão, nós vamos ter o resultado de 25. Logo, ele quer saber 1/12. Esse resultado é de 25 alunos. E de bicicleta? Temos aí 1/6 desses 300 estudantes que vão de bicicleta. Sendo que 1/6 de 300, é só a gente estar dividindo aí, ó, como eu falei anteriormente, 300 por 6. Logo, essa divisão vai chegar ao resultado de 50 alunos. Na letra B, quantos alunos pesquisados responderam que vão a pé para a escola? Então, nós temos aí, ó, o restante, voltando aqui, ó, o restante vai a pé para a escola. Então, nós temos aí um total de 300 estudantes, tá certo? 300 estudantes, sendo que 75, voltando aqui, 75 vão de ônibus, 25 de transporte escolar e 50 de bicicleta. Logo, a soma desses que não vão a pé é de 150. E se a gente se a gente fizer aí a diferença do total de estudantes pelos que vão de algum tipo de transporte, nós obtemos o resultado de 125. Logo, 150 estudantes, eles irão a pé para a escola. No sétimo quesito, está pedindo aqui para a gente escrever uma fração correspondente a cada item. Então, em seguida, classificar essa fração como própria ou imprópria. Então, pessoal, nós falamos aí anteriormente no conceito de fração. O conceito de fração é uma divisão, tá? Então, temos aí 3 dividido por 8, logo eu vou obter a fração 3/8. E nós vimos também a classificação dessas frações, tá certo? Então, quando esse numerador ele é menor que o denominador, logo essa fração ela é classificada como própria. Temos aí, então, 3/8 na letra A e fração própria. Na letra B, temos aí, ó, 28 dividido por 12. Logo, vamos obter a fração de 28 sobre 12. E essa fração ela é uma fração imprópria, pois o numerador, ele é maior que o denominador e não é múltiplo. Na letra C, nós temos aí 15 dividido por 6. Logo, a fração 15/6. Logo, essa fração ela vai ser imprópria. Na letra D, 9 dividido por 12. Então, eu tenho 9 sobre 12. Ou 9/12. Logo, essa fração ela é própria.
Letra E, 9. 12 dividido por 9. Percebam que a letra D para a letra E houve uma inversão aí dos numeradores e denominadores. Então, na letra E, temos aí 12 nonos, 12 sobre 9. Logo, essa fração ela é imprópria. Na letra F, temos aí 21 dividido por 25. Então, 21 sobre 25. Logo, essa fração ela vai ser própria. Ok, gente? Vamos seguir? Então, ó, temos aí, ó, para encerrarmos aí essa questão, vou dizer a página para vocês aí, para vocês conferirem certinho, página 9, tá certo? Então, vamos lá. Em uma viagem, Carlos partiu do município A com destino ao município C, passando pelo município B após percorrer 3/5 da distância entre A e B. Carlos parou para abastecer seu carro, sabendo que, até a parada no posto de combustíveis, Carlos havia percorrido 96 quilômetros. Qual a distância entre os municípios A e B? Então, ó, podemos resolver a questão da seguinte maneira. Temos aí 3/5 da distância entre A e B, correspondente a 96 quilômetros. Então, temos aí, ó, a representação com essas imagens, tá? Então, ó, obtemos a distância correspondente a 1/5 da distância de A e B. Logo, 1/5 seria 96 dos quilômetros citados acima, dividido por 3. Obtemos o resultado aí de 32. Em seguida, calculamos a distância entre A e B, ou seja, 5/5. 5/5 é 32 vezes 5. Logo vamos obter essa multiplicação, o resultado de 160. Portanto, a distância entre o município A e B é de 160 quilômetros. Agora, de maneira semelhante, calcule a distância entre os municípios A e C, sabendo que a distância de A e B corresponde a 5/8 da distância entre A e C. Então, temos aí, ó, 1/8 da distância. Primeiro, vamos calcular aí, tendo aí como valor de 5/5, que a gente viu anteriormente. Então, 160 dividido por 5, 32. Logo, a gente vai estar multiplicando por 8 para saber essa distância. Logo, 8/8, 32 vezes 8, 256 quilômetros. Vai ser essa distância aí entre A e C. Ok, pessoal? Gente, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. A correção ela tá aí para vocês estarem fazendo aí junto com o material didático de vocês. Revisem as atividades, façam as próximas atividades do livro, tá bom? Vocês têm o material didático, então vocês vão poder estar realizando essas atividades. Como eu falei anteriormente para vocês, pesquisem em outros materiais, para você não ficar preso só ao seu material didático. Façam as atividades. Qualquer dúvida, vocês comentam aí, tá bom? Nos vídeos, que a gente posteriormente vai estar tirando essas dúvidas. Ok, pessoal? Então, fiquem com Deus aí e até a próxima.